Nossa, água quente é o que mata a gente, hein? Jesus. Eu gosto de quando eu vejo chorando, porque, sei lá, Tá desligado. Se você brigar com alguém, você começar a chorar, vai achar engraçado. Mas, se você alguma coisa difícil, não importa não. Mas quando tem briga, assim, eu acho super besteira, eu acho muito engraçado. Um dia eu falei com meu filho, bom dia, Ana. Tudo bem, né? era novinho. Falei pra ele, eu fui na eu tinha 5 anos. Eu tinha meu primo com 5 anos. Meu primo com 5 anos estava na casa da minha tia. Cheguei para ele e falei: quanto você ganhou presente na casa você ganhou no ano passado? Ele falou: ganhei um presente lá no mundo. Aí eu falei: sabe o que significa que você ganhou de 3 presentes? Você nunca mais vai ganhar presente na vida, não. Ele chorou. Ele começou a chorar. Tadinho. Aí o pai dele veio correndo. Eu falei: não, é brincadeira, brincadeira. Na hora que eu vi o pai dele correndo, eu gelei. De ação, hein? Aí vai lá o caderno ou não? Caderno. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Ah, tá. Deu certo. Queridos, então vamos lá? Gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês agora. Vamos lá. Olha que bonito, ó. Fiz com todo amor e carinho. Vou pegar o caderno, tio. Caderno. Vou esperar vocês pegarem aí. Então, agora vamos comigo aqui. Eu vou iniciar agora, pessoal, a parte da regionalização da África, tá? Terminei a partilha. E aqui eu vou resumir para vocês uma parte que está muito extensa no nosso material. Portanto, eu optei por fazer esses slides para facilitar a vida de vocês. Combinado? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar as regiões da África, né? E a gente vai perceber que a África ela possui várias formas de regionalização. A gente tem a chamada divisão tradicional, ou também conhecida como divisão geográfica, que é aquela que vai usar os critérios, obviamente, geográficos, né? Então, eu tenho a África do Norte, ou África Setentrional, né? Eu tenho a África Central, eu tenho a África Ocidental, Oriental e Meridional. Como o próprio nome diz, está relacionado à posição geográfica. Setentrional Norte, Meridional Sul, Ocidental Oeste, Oriental Leste e Central Centro, né? Existe um critério também, que é o critério étnico, também que a gente vai usar aí, mas no caso eu vou só citar para vocês, não vou fazê-la, que seria a divisão através da África Branca, que é também a parte da África do Norte, que é onde a gente tem população de origem branca, muita influência da Ásia, religião muçulmana, né? E a África subsaariana, que vai ser a parte ali que compreende a maior parte de população negra, tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem para mim esse título no caderno. Continente africano, aspectos regionais. Por favor, anotem aí. O que for para a gente anotar, eu vou falando para vocês, e conforme vocês forem anotando, a gente vai explicando para facilitar essa parte, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem é o título. Põe a data de hoje, por favor, né? Dia 1º de outubro. Beleza?
Podemos seguir? Continente africano, aspectos regionais. Pronto? Depois que vocês colocaram o título, Continente Africano, Aspectos Regionais, a gente vai começar a falar da primeira região nossa, que vai ser essa aqui, ó. África Branca ou Setentrional. Então, eu gostaria que vocês anotassem essa parte para mim, que ela vai estar dividida em duas partes, primeira essa, e depois uma outra menorzinha, e a gente vai, então, anotar isso como subtítulo. África Branca ou Setentrional. Isso. Pode colocar igual eu faço, que eu vou colocando aqueles pontinhos na lousa, né? Fica mais fácil. Bom, então enquanto vocês anotam, a gente vai falando um pouquinho sobre essa região. A África Branca ou Setentrional, né? A expressão setentrional significa norte. É aquela, obviamente, localizada no norte do continente africano e que vai ter uma característica geográfica bem legal, cara. Essa região do norte da África, ela é uma chamada região de passagem, porque ela liga 3 continentes. O norte da África, ele faz fronteira com a Europa e faz fronteira com a Ásia. É uma região extremamente privilegiada em termos geográficos e vai apresentar, então, essa característica. O nome África Setentrional vem da posição norte do continente e a expressão na África Branca, ela é usada para definir os países que têm, na sua grande maioria, população branca, o que difere bastante do contexto africano, né? Onde a gente tem maior parte da população negra, correto? Então, depois a gente vai ver que os países da África Setentrional, todos eles têm maioria branca, com exceção da Eritreia, da Etiópia e do Sudão. E esses países, sim, a maior parte da população é negra, tá? O fato dessa população ser de maioria branca é justamente por conta das características que eu acabei de citar anteriormente, né? A divisa, a fronteira com a Europa e a Ásia. Então, a maior parte da composição da população dessa região vem dessas áreas. Então, dá essa característica, né, das etnias de pele branca predominarem nessa área. Outra questão que pesa bastante no norte da África, né, na África Setentrional ou branca, é o predomínio da religião muçulmana. A proximidade com o Oriente Médio, que é uma região tradicionalmente de maioria árabe e que segue o islamismo, fez com que muitas pessoas que migrassem para o norte da África, vindas do Oriente Médio, trouxessem junto consigo, óbvio, né, toda a sua bagagem cultural. O idioma, as tradições, a cultura e, obviamente, a religião. É por isso que eu vou encontrar boa parte da população do norte da África seguindo a religião islâmica, seguindo o islamismo. Portanto, eles são muçulmanos. Certo? Então, isso explica o nosso segundo pontinho aí. No caso do clima, trata-se de uma região onde predomina o clima árido, clima seco, clima desértico, né? Quando a gente olha para o norte da África, o que mais chama atenção nessa região é a presença de qual deserto? Deserto do Saara, né? Então, é uma região onde você tem volumes de chuva muito pequenos, temperaturas elevadas, a média de pluviosidade nessa região é em torno de 200, 300 milímetros. Isso é muito pouco, né? Isso é o que chove por ano nessas regiões. Então, o clima desértico ele aparece como uma
grande característica. Essa desertificação, né, a presença desse deserto, ele limita muito a questão da prática de agricultura. As práticas agrícolas, a execução de pecuária em áreas desérticas, ela acaba se tornando bastante dificultada, né? Porque você não tem ali solos e água suficiente para o desenvolvimento de cultivos, né? E nem tampouco áreas para formação de pastagem e água suficiente para abastecimento de rebanhos. Então, restringe muito a prática da agropecuária. Mas há algumas exceções. A gente vai ver que, por exemplo, no litoral ali, né, do Marrocos, da Tunísia, enfim, dos países ali do norte da África, é possível se praticar a agricultura mediterrânea, porque ali você já vai ter o quê? Uma umidade maior e solos que propiciam a algumas atividades. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são as práticas agrícolas ali. E também nas margens dos rios, né? Mas especificamente de um rio mais importante que corta essa região, que é o Rio Nilo, né? Vocês já estudaram isso em história no 6º ano, surgimento das antigas civilizações, e a gente vê que a civilização egípcia deve muito ao Nilo, né? Se não é ao Nilo, suas margens férteis, essa civilização não aconteceria, ela não existiria. Então, a gente tem um processo muito interessante ali no norte da África, né? Quando o Rio Nilo tem suas cheias, ele leva para as margens uma grande quantidade de sedimentos. E esses sedimentos ficam depositados nessa margem quando ocorre a vazante, né? Quando o rio volta ao seu fluxo normal. Aquilo se transforma numa matéria orgânica muito bacana e que vai possibilitar a fertilidade dessa área e, consequentemente, seu uso para a agricultura, certo? Claro que hoje eles dispõem ali de sistemas de irrigação, né, de métodos mais modernos, mas isso é utilizado desde o começo da ocupação mais efetiva dessa área, correto? E o que destaca ali como a principal riqueza dentro da região da África setentrional ou África Branca é a presença das reservas de petróleo, certo? Eu coloco até para vocês aí que é a principal riqueza da região. Então, você tem a Líbia, a Argélia, o próprio Egito, né? Sendo países que se destacam na produção dessa fonte de energia, que ainda é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Então, a riqueza principal ali é o petróleo. Ok? Até aí, tranquilo? Todo mundo anotou até aí? Legal. Então, para fechar a parte da África Branca, a gente vai anotar isso aqui, ó, que são as outras atividades na região. Isso é bem menorzinho, são só 3 pontinhos pequenos para fechar essa parte. Anota aí para mim. Yasmin está assassinando a garrafinha. Isso é garrafofobia, viu? E é uma violência gratuita, né, Emanuele? Coitadinha da garrafa. Hoje tudo tem isso, né? Então tem garrafofobia também. Te odeio garrafa. Aí começa a apertar ela, estragar. Nesse caso não foi por mal, a reclamação é. Entendi. Eu não sei do lado daqui. Só que o carro deu lá, não foi por mal. Nossa, não foi. Beleza. Então, enquanto vocês anotam, é o seguinte: além da riqueza principal da região ser a extração de petróleo, nós vamos encontrar também outras atividades muito importantes nessa região. A primeira delas é o turismo, né? A gente até destaca aí 2 países em especial. O Egito, por conta da sua história, né? Então, é um país que anualmente, a gente está falando isso, né? Vamos deixar de lado a questão da pandemia. O que estaria acontecendo
caso, né, estivéssemos numa normalidade, pensamos assim. O turismo sempre foi muito forte para o Egito, né? A história do país, ela sempre atraiu muitas pessoas, é uma história milenar, então isso é importante porque esse tipo de turismo, ele tende a ter uma visitação bastante grande, né? Então, é um país que anualmente recebe muita gente. Se bem que mesmo antes da pandemia já vinha caindo um pouco, né, o turismo no Egito por conta de uma série de questões. Entre eles, a falta de estrutura para receber turistas, o aumento da violência no Egito, as tensões políticas no país. Nós tivemos também ali, né, a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, uma cidade muito problemática, né, muito poluída. Então, o pessoal começou a dar uma afastada, mas ainda é uma região de grande atração. E o Marrocos, gente, ele é a porta de entrada de quem vem da Europa para a África via norte do continente, né? O Marrocos é separado da Espanha pelo chamado Estreito de Gibraltar. É uma área de apenas 13 quilômetros separando os dois continentes. Então, isso facilita muito o fluxo de pessoas vindos, né? Principalmente da Europa para a África. É mais facilitado, tá? Vir da Europa para a África. A gente chama de turismo. Quem sai da África para a Europa já muitas vezes pode ser considerado como tentativa de imigração ilegal. Então, ao mesmo tempo que facilita a entrada de turistas, é uma região que dificulta a saída de africanos que tentam migrar para a Europa, certo? Na questão da mineração, nós vamos ter dois outros produtos ali, além do petróleo, né? O petróleo é o principal, mas é possível também encontrar fosfato, principalmente no Marrocos e no Saara Ocidental, e manganês, também nesses dois países, né? O fosfato muito utilizado na fabricação aí de fertilizantes, enfim, né? E o manganês é uma das matérias-primas para a produção do aço, tá? E aquela agricultura mediterrânea que eu falei para vocês, né? Que é possível ser praticada próximo às faixas litorâneas. Então, é muito comum ali o cultivo de azeitonas, né? Das frutas cítricas, tâmaras, é muito comum a produção nessa região. É um tipo de árvore frutífera que se adapta muito aos verões secos e aos invernos chuvosos. Essa é a característica do clima mediterrâneo, além do trigo e algodão também cultiváveis nessas áreas. Correto? Pode anotar aí. Essa é a nossa gloriosa África Setentrional. Bem resumidinho, bem facinho, eu fiz esses slides para facilitar para vocês aí. Todo mundo anotou? Legal. Então aqui, ó, tá o mapinha dessa região da África, ó. Olha ele aqui, ó. Olha que bonitinho. Certo? Aí a gente vê então, ó, a presença dos países que compõem a chamada África África Setentrional ou África Branca. Então tá aqui, ó. Começa no Saara Ocidental, passa pelo Marrocos, tem a Mauritânia, a Argélia, Tunísia, a Líbia, o Egito, a Eritreia, que é o país mais novo da África, tá? Esse país surgiu só em 1992, certo? A gente tem aqui o Sudão, que hoje está dividido em dois, né? O Sudão e o Sudão do Sul, e a Etiópia nessa região, tá? Esse paizinho que está na pontinha aqui do chifre é a Somália, ele não entra não, tá? Percebam como é uma região, né? Que está ali muito próxima das áreas que eu falei para vocês. Olha que legal, ó. Aqui eu tenho essa proximidade do Egito. O Egito tem um pedacinho dele que está na Ásia. Essa península aqui é a península do Sinai, né? Que é onde eu vou ter essa divisa com a Ásia. A maior parte do Egito está na África, mas é uma parte de ligação. E aqui, ó, onde eu falei para vocês, ó, isso aqui é o Estreito de Gibraltar. Essa pontinha aqui que liga o Marrocos à Europa, certo? Então, são apenas 13 quilômetros separando dois continentes, olha que bacana, tá? Então, trata-se de uma área ali importantíssima, certo? Para complementar essa região, ficou alguns pontos aqui que eu não coloquei nos slides, eu comento com vocês. Como, por exemplo, a presença ali também do pastoreio, né? Assim como aparece as regiões de agricultura, a gente tem a criação de animais. E ali eles criam dois animais em especial.
Alguém sabe quais são eles? Camelo é um deles. E o outro? Primo. Cabras, né? Isso. Vocês rodearam tudo, hein? Ovelha, cabrito, carneiro, só não falou das cabritinhas, né? As cabrinhas. As cabras. Olha que interessante, cara. As cabras, elas são muito comuns nessa região, porque é um animal de menor porte, né? Então ele despende de menos necessidade de alimento e água e fornece praticamente tudo aquilo que o gado bovino fornece. A carne, o leite, o couro, né? Então é interessante pensar que eles pensam assim, olha, bom, é um animal menor, então eu tenho, né, é um custo menor, precisa de menos recursos para sobreviver, então dá para substituir por essa criação. E o camelo, cara, é uma bênção na vida desses caras, né? Eu acho que até já expliquei para vocês que ele é um animal super adaptado às regiões desérticas, né? Ele é praticamente um bicho projetado para essa região. Suporta longas distâncias sem água, consegue enxergar ao meio as tempestades, tem a sensibilidade para evitar áreas perigosas no deserto, né? E serve até como moeda de troca, né? Lá, quando você vai pedir alguém em casamento no Marrocos, é muito comum, você oferece como dote camelos. Então, você chega para pedir a mão da noiva, você fala, olha, eu ofereço 5 camelos, né? Aí você começa a ver se, né? Quantos mais camelos oferecer, né? Sim, né? Se alguém chegar em casa e oferecer para mim camelos na minha filha, o bicho pega, hein? Né? Pensa bem, tá? Meio complicado, né? Mas é tradição, né? É verdade, né? Com o preço do combustível está compensando ter um camelo, né? Pensou vir de Guaxupé aqui de camelo? Né? Legal. Tadinho camelo. Você vai ver quantos litros o camelo quantos quilômetros o camelo faz por litro, né? Se compensa ou não. Verdade. Tá feia a coisa, hein, gente? Eu estava vendo a reportagem, eu queria ver essa reportagem, que logo eles vão fazer uma reportagem inversa, né? Uma vez eu vi uma reportagem que falava que no Nordeste o pessoal estava trocando os jumentos por motos, né? Aí, o que acontecia? Antes era um animal típico do sertão nordestino, eles usavam muito e tal. Aí depois começou a ficar mais vantajoso ter moto do que ter jumento. Eu tô achando que logo vai ter uma reportagem. Motos voltam a ser substituídas por jumentos, né? Não é difícil, não. Mas o que ficou mais triste nessa reportagem, quando eu vi, é que o pessoal estava abandonando os jumentos. Porque como não tinha mais comércio, né? O pessoal não estava valorizando tanto, tinha gente que abandonava. Aí começou a gerar problemas, começou a ter muito acidente, né? Às vezes em estradas e tal. Aí teve um cara que teve uma sacada genial, cara, né? Para ele, claro, menos para o jumento. Ele começou a resgatar os jumentos. Olha que coração bondoso. Aí ele pegava, resgatava esses jumentos, né? Levava para uma área e depois revendia, principalmente para a Europa, onde a carne é consumida. Tá vendo? Então, importante isso, né? O que o cara achava. E eu fico com dó do bichinho. Na hora que fala assim, nossa, que ato bondoso, né? Mas na realidade ele estava querendo comercializá-lo. É comum, cara. Na Alemanha é comum o consumo de carne de cavalo. Em outros países também. Né? Eu sou meio enjoado com essas coisas. Acho que eu não tenho coragem. Às vezes, meio despercebido, você até pode, né? Se não for avisado. Igual quando eu comi rã, cara. Se me falasse que era, eu não tinha comido. Minha mãe, esse dia, ela fez uma carne, aí depois a gente tomando, a gente falou assim, isso daí é carne de sapo, eu virei pra ela, falei, quê? Sapo? Eu falei assim, quê? Ela falou, não, isso daí é carne de sapo. Eu falei, não. Como assim é carne de sapo? Não é carne de sapo, não, tô falando bem, tá? O louco. Aí, né? Jacaré deve ser gostoso, cara. Eu já comi, não, eu quero O quê? Gato? Tadinho. Filé mignon. 12:10. Pessoal, vamos lá que ainda dá tempo da gente ver esse pedacinho da África Ocidental, que é pequenininho. Anota aí para mim. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. É só isso. Não, é rapidão. Isso. Então eu espero vocês anotarem que é mais fácil. Que aí vocês prestam atenção em mim.
Eu quero só ver essa parte da África Ocidental e um pedacinho de... Ah, eu não esqueci de comentar uma coisa enquanto vocês anotam. Não vai atrapalhar na explicação, não. É o seguinte, a gente não vai falar de todos os países. Vocês perceberam que ali eu coloquei os principais pontos, né? E caracterizei, que não dá, né, gente? Se for falar dos 54 países africanos, nós não vamos sair da África durante os próximos 20 anos. Então, o que acontece? Eu vou destacando alguns em algumas áreas. No caso aqui da África Ocidental, eu vou falar pouquíssima coisa da Nigéria. Depois eu vou até colocar ali para vocês que vocês vão anotar. E vai ser sempre assim, ó. Pontos principais e beleza, tá? Então pode anotar, eu espero. Não tiver a menor ainda da aula de história, deixa o senhor tio. Eu não sei quem vai ficar ano que vem. Esse ano sou eu que estou. Aí o Renan não dá aula de nada. Não, ele continua com história no 6º, 7º e 8º, né? Não, não falou pra gente. Não. Aí depois nós encontramos ele no... No ensino médio vocês vão cansar de ver ele. Pronto? Oi? Per capita. É assim mesmo. Per capita. Por mim, pode ir, tio. Bom, Você não falou que você estava não. falei, ué. Falei, gente. O santo do Renan pela cintura ficou bravo. Porque eu lembrei da cara dele na hora que eu catei o santo. Eu saber se eu corto, se eu quebro o santinho do século XVIII, eu ia ter que lá voltar no século XVIII para pegar o outro. Vou ter certeza. Ele tinha uma máquina do tempo. Ele ia fazer um filme com uma máquina do tempo. E eu voltar. Sair no tapa com o povo lá para pegar uma santa de presente. Se eu não faço com alguém, ia dar tudo errado. Não, tio, é o seguinte, se passar uma mosca, o senhor não faz nada, não, tá? É lógico. Não. Sou bonzinho. Não, porque não muda toda a linha. Ah, sim, é. Se eu arrumo um emprego lá, muda Eu também fico por lá mesmo. Não, mas imagina o seu pai, ele atrasou uma pessoa que se passar toda a linha do tempo. Verdade. Se um segundo só atrasar. Vocês já assistiram aquele filme De Volta para o Futuro? É isso, né? Os caras tentando mudar. Legal. Aí o 2 é o melhor. É, eu gosto do 1. Para mim, o 1 é o mais fera. Um é legal também, mas o 2. Você assistiu 3? Não. Não, não. Achava que uma perna. Ah, não. Eu não sei se foi esse que eu assisti. Ah, não. Acho que eu assisti Exterminador. Ah, Exterminador. Também é legal. Todos pelo menos 3 vezes. É, eu também. Eu prefiro o 2. O 2 é mais legal.
Do quê? Do Exterminador? Você sabia que no Exterminador do Futuro 2, o Schwarzenegger ele só aceitou fazer o filme se ele não fosse vilão. E no primeiro ele é o vilão. Aí no segundo ele volta como um cara do bem, né? Porque mudaram as culturas. Sim, Você assistiu Sim. Mas é muito complicado, porque você vê que o filho dela vai ser uma pessoa no futuro. Que vai exterminar o pessoal. Nossa. Legal, né? Tem um jogo do Clone. Tem um que é muito legal também com esse, chama o Predador. Predador. Legal. Meio tenso aquele lá. Você vê pela sensação das presas. Bom, vamos lá. Características da África Ocidental, só para a gente sintonizar, pessoal, essa parte aqui, ó. Rapidinho, depois eu volto, ó. Tá vendo? Ó o mapinha ali, ó. Então, essa parte da África, ou seja, localizada no oeste do continente, aonde a gente tem ali a presença dos países, né, dentro dessa região. Bom, o que acontece aí? Primeira grande característica é que nessa região nós temos países com pouca industrialização. Aliás, essa é uma característica geral da África, tá, gente? O país que vai apresentar a industrialização mais efetiva é a África do Sul, e os demais países são todos eles muito ligados, muito dependentes ao setor primário, como a gente está vendo ali nos pontinhos seguintes, certo? Bom, nessa região a gente vai ter grandes reservas de ferro, bauxita, que é para produção de alumínio, né? Urânio, que é um material radioativo, que pode ser utilizado tanto para fins pacíficos quanto militares. Fosfato, que a gente já viu presente também na África Setentrional. Ouro, diamante e carvão. Eu vou chamar a atenção para vocês para esses dois elementos, o ouro e os diamantes. Esses dois produtos foram ali os produtos mais cobiçados nessa região, não que os outros não sejam, os outros até são de procura e de extração mais recente, né? Agora, ouro e diamante sempre foi o grande fator de atração e de colonização da África Ocidental, certo? Inclusive, por conta desse ouro e desse diamante, muitas batalhas, muitas guerras, muitos massacres aconteceram nessa região, infelizmente. A colonização ela foi muito cruel nesse sentido, para gerar a instabilidade nessa área. Para eles era interessante que esses povos não tivessem paz, porque quanto menos organizados eles fossem, mais fácil era o acesso dos países a esses recursos. E sabe o que é mais triste nisso tudo, gente? É ver que é uma região extremamente rica em recursos minerais, mas que até hoje, em pleno século XXI, a maior parte das riquezas que vem da extração desses recursos não ficam para os países africanos, vão para outros países. Por exemplo, você tem lá uma empresa dos Estados Unidos explorando ouro no Togo, por exemplo, que é um país da África Ocidental. Você tem uma empresa do Reino Unido explorando diamantes em Serra Leoa, que é também um país dessa região. Então, ou seja, a riqueza que é extraída ali não fica ali, certo? Então, isso é muito complicado. Eles detêm o recurso, mas não ficam com os lucros que vêm dessa extração, certo? E outros produtos também, né? O restante aí também, minério de ferro, bauxita, urânio, enfim. Outra coisa importante, por ser uma região de clima tropical, gente, tá? Ali se desenvolveu muitas plantations, que são as grandes lavouras monocultoras comerciais, né? O que significa isso? As grandes fazendas que cultivavam produtos para serem vendidos para o exterior. E isso continua até hoje. É por isso que nessa região da África Ocidental, eu tenho os grandes plantations de algodão, de amendoim, de cacau, de café. Inclusive ali, por exemplo, Gana, que é um país dessa região, é o maior produtor mundial de cacau. É uma região de clima que favorece esse cultivo, que tem ali uma excelência nessa produção. A Costa do Marfim tem ali uma grande produção de café, né? A Nigéria, Senegal, grandes lavouras de amendoim. Então, são produtos que sempre abasteceram mercados externos. E vejam bem, qual desses produtos aí garante a alimentação do próprio continente africano? Nenhum, né? Então, fica bem nítido para nós que são lavouras de exportação, abastecimento de mercados externos e não para mercados internos, né? Ninguém vai fazer um algodãozinho frito,
né? Um cacauzinho assado, né? Cara, um dia eu vi uma reportagem, na época de Páscoa, né, tal. Eu nem sabia que existia isso, mas existem pessoas que são especializadas em chocolate, né? São chamados de chocolatier, ó que chique. Então eles experimentam e dão as notas, né? E dão as notas da qualidade do produto. Aí eles fizeram um concurso, não sei se não em que lugar que foi, mas foi lá na Europa, do melhor chocolate, né? E um dos que ganhou lá, né? Eles foram falar depois a matéria-prima, como é que era feito e tal. Aí falaram, olha, o cacau ele vem das áreas de cultivo de excelência em Gana, na África. Aí explicou que o cacau ele é cultivado numa região aonde a incidência de raios solares é não sei o que, não sei o que lá. Eles dão aquelas explicações com aquelas linguagens técnicas que só eles entendem. Na realidade, eu acho que muito daquilo é até inventado, né? Porque eles falam, fica com leves tons frutados. Ah, que legal, né? Eu adoro ver isso, né? Igual quando tem esses programas de culinária, dou risada. Aí, tipo esses mestres do sabor, essas coisas. Aí ele experimenta o prato, vira e fala assim, o ponto de cocção não está muito. Eu falei, nossa. Aqui eu já falo, tá cru. Não é verdade? Ou tá muito passado ou tá cru. Eles usam o termo ponto de cocção. Olha que bonitinho, né? Isso, como é que é? Uma acidez, não sei o quê. Eu dou risada. Mas para mim o cocção é o melhor, né? Sim, a cocção. Mas na hora que fala isso, aí eu já falo, né? Isso. Aí eu já traduzo para o mineirês, né? O ponto de cocção, falo, tá cru. Passou um pouco do ponto de cocção, torrou. Então, a gente já pensa pelo lado mais prático, né? Bom, então eles fizeram esse concurso lá e quem ganhou foi esse chocolate, o cacau vinha de Gana, e tinha não sei o que e tal. Da área que produz, né? Mas aí na hora eu pensei, né? Falei, olha que interessante. E era caro, né? Porque os caras cobravam, acho que era R$ 400 o quilo, uma coisa assim. Era caro. Aí ele pegou e falou assim, né? É um preço elevado, né? Ele fazia até aquela piadinha, né? Apesar de ser um doce, o preço é salgado. Falei, nossa, valeuzão, né? Aí, enfim. Aí eu peguei e falei, olha, provavelmente quem cultivou esse cacau, trabalhou na lavoura, colheu, nunca deve ter experimentado chocolate na vida. Isso que é o mais triste, né? O negócio vai para a Europa, é produzido numa coisa extremamente cara, vai dar lucro para muita gente, esses caras, às vezes, que estão ali na lavoura, não ganham nada. Detalhe, é uma região extremamente pobre, tá? A renda per capita ali é uma das menores do mundo. A expressão per capita vem do latim, tá, gente? Significa por cabeça, por pessoa. O Níger, que é um país ali da África Ocidental, ele tem a menor renda per capita do mundo. É $360 por ano por pessoa. Por ano. Então, isso significa que é menos de $1 por dia, né? E o Banco Mundial classifica como pobre quem ganha até $2 dia e como miserável quem ganha até $1 dia. Então, a população do Níger é toda ela miserável. Esse acesso, né, aos recursos é muito restrito. E também ali vai ter uma das menores expectativas de vida do mundo, seja por questões ligadas à subnutrição, sistemas de saúde falhos, guerras, epidemias. Serra Leoa, até já comentei com vocês, que era um país dessa região, na década de 90, tinha a menor expectativa de vida do mundo, era de 34 anos. Ou quando você não morria pelos conflitos, que eram muito intensos no país, a AIDS era muito intensa ali também e acabava por dizimar muitas vidas precocemente. Então a gente percebe que é uma região que sofre muito, né, as questões ligadas aí a esses problemas. Bacana? Bom, então eu vou deixar com vocês até aqui. Eu ia pedir para anotar a partezinha da Nigéria, mas não vai dar tempo. Falta aí acho que 3 minutinhos. Então eu deixo para a gente ver essa parte na nossa próxima aula. Combinado? Então deixo com vocês até aí e a gente continua na segunda, tá bom? Grande abraço, se cuidem e até segunda. Bom final de semana. Tchau, Ana. Nossa, não acredito que amanhã é sábado.